Time do Internacional perde para a seleção mexicana em amistoso no Beira-Rio. O Internacional retorna aos gramados em partida para o público com uma derrota para a seleção mexicana. E nesse vídeo pós-jogo nós vamos analisar o Inter, a seleção mexicana e considerar o que fica desse amistoso logo após a vinheta. Muito bem, pessoal, vamos lá. Internacional enfrenta então a seleção mexicana. Antes eu quero te pedir, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, olha aqui a descrição, que aqui na descrição está o Instagram e o Facebook do canal. Começando mais uma temporada com o Inter, né? E assim nós vamos até o último jogo de dezembro. Nós vamos falando de Inter, nós vamos acompanhando o nosso Colorado, tá? Vamos lá. O Internacional hoje foi escalado com Antony, Bruno Gomes, Vitão, Clayton, Sampaio, Aguirre, Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick, Rafael Borré, Ener Valencia e Wesley. Vamos lá. Primeira coisa que tem que ser dita, amistoso, beleza? Hoje é dia... Deixa eu só confirmar que às vezes chega janeiro a gente já se perde, não sabe nem que dia é mais. 16 de janeiro. Hoje é dia 16 de janeiro, tá? O Internacional voltou faz 2 semanas, deve fazer. Voltou a treinar, né? Questão física. A gente sabe que depois de uma temporada inteira, os caras tiveram praticamente ali o mês de dezembro de férias, metade de dezembro pro fim ali, e já nas primeiras semanas de janeiro voltaram. Agora é hora de se recuperar fisicamente. Alguns jogadores até entraram em campo hoje, quase sendo negociados há uma semana atrás. Então agora que o cara está se projetando, e aí cada um pode ter o seu psicológico, pode ter a sua cabeça para se projetar. É claro dizer também que o time do Inter não está 100% fechado para o ano. O principal jogador do Inter, por exemplo, nem jogou. O principal jogador que eu digo em nível de contratação para 2025, que deve ser o Bernabé. Tem também todas essas questões, né? Os jogadores voltando fisicamente, aí alguns vão voltar mais rápido, outros vão voltar mais devagar. Isso também precisa ser visto em um amistoso. A seleção mexicana, ela passa por uma renovação de geração. Ela tem algumas dificuldades na sua renovação de geração, e ela está fazendo amistosos, inclusive vai jogar contra o River Plate na semana que vem. Só que, e é lá no Monumental, lá na Argentina, contra o River, só que a seleção mexicana não está com seus jogadores da Europa, né? A seleção mexicana só tem jogadores sub-20, sub-23 e jogadores do campeonato mexicano. Jogadores do campeonato mexicano. Correto? Tem os jogadores, por exemplo, o Jiménez, o Ochoa, né? Tantos outros jogadores. O Jiménez, que é do Atlético de Madrid, poderia jogar, enfim, que não estiveram. Então não é necessariamente esse 11 da seleção mexicana que a gente vai ver na Copa do Mundo. São guris, né? Gurizada aí do México. E tá pegando ritmo, pegando experiência, tendo esses amistosos, tendo esses momentos com a sua seleção, tá? Dado esse contexto amistoso, o Internacional apresentou... Hoje o Internacional fez também no Beira-Rio homenagem pro Banha, né? E a homenagem que o time do Internacional fez, né? O Juarez também. O Internacional homenageou o Banha e o Juarez antes do jogo. Tinha faixas também das torcidas organizadas em homenagem ao Juarez e ao Banha. E teve isso também. Também foi o jogo onde o Internacional apresentou a sua nova camisa para o torcedor colorado. Camiseta que é aquela, como a gente mostrava, mas vendo ela assim... Cara, eu vou dizer que eu achei muito parecida com a camisa do Manchester United, tá? Eu achei muito parecida com uma das camisetas aí do Manchester United. O tom de vermelho, pelo menos. Bonito, bonito. Um tom de vermelho não tão avermelhado quanto essa aqui, mas um tom mais puxado pro vinho. Alguns dizem que muito avermelhado quase fica laranja. Então esse é mais um vermelho mesmo. Vai dividir opiniões, eu confesso que eu gosto bastante, tá? Eu gosto bastante também por ter diferenças da anterior. Tu ter diferenças nas camisas de um ano pro outro é muito bom, porque tu já gasta bastante, é bom ter alguma coisa ali diferente pelo menos. Ainda sem patrocínio Master, tá? Ainda sem patrocínio Master. Bom, dadas essas questões, vamos agora pro jogo. O jogo acontecendo. Não foi um jogo onde a torcida pôde festejar uma vitória do Inter, ou rever o Inter jogando um bom futebol bonito para começar o 2025. Não foi o jogo de alavancar a torcida para vamos ganhar tudo porque jogamos muito contra o México. Não foi. Esse jogo vai ter que acontecer.
ou no Gauchão, nas primeiras rodadas, mas vai ter que ter aquele jogo onde o Inter fez a primeira boa partida, jogando bonito, e anima a torcida pro ano. E tem que acontecer rápido, porque senão a gente já sabe como é que é o torcedor. Foi um jogo assim, dado então todo esse contexto de primeiro jogo, amistoso, era um jogo festivo, o ritmo do jogo tava mais, sabe, não tava na marcha mais, tipo, tava, sabe no YouTube quando tu olha o vídeo normal, tava lá no 1,5 ou no 0,5, sabe, é como se tu desacelerasse o vídeo. Hoje nós vamos fazer o vídeo mais desacelerado, o vídeo mais devagar, entendeu? Assim já estava o ritmo do jogo, e do Inter no jogo. Apesar de que o Inter tinha o domínio de campo do México, o domínio da posse de bola, e de um Inter que criava, que tinha presença na área do México, era o Inter. Só que o Inter não conseguiu concluir as finalizações em gol. E o Inter mostrou problemas na zaga, sobretudo o Clayton Sampaio. O Clayton hoje não foi bem, errou, e o México dava muito mais contra-ataques, arrancadas, e foi assim que saiu, por exemplo, o segundo gol. É claramente isso. É uma arrancada do México com um chutão para frente. Em muitos lances o Inter dava um espaço muito grande de campo para a seleção mexicana, entendeu? E foi isso. O México faz 2-0 no Internacional, depois de 34 minutos de jogo. Parece que o Inter já volta para o segundo tempo, já sem a força. Aí vem o segundo tempo, o Inter tem algumas tentativas, tem algumas jogadas perigosas, mas parece que faltou criatividade pro Inter. Faltou, sabe, acontecer. Sabe? Faltou ânimo pro Internacional. Desembocado. Ok? A gente teve também algumas coisas. Por exemplo, o Antony jogou hoje então no lugar do Rocher. É a tendência então que o Antony faça o gauchão, né? O Antony nem sequer foi substituído. Jogou os 90 minutos. Vitão, Bruno Gomes, esse a gente não vai questionar, são titulares, a gente já sabe o que eles podem render. Esse amistoso não é pra gente ver o Vitão, como é que é o Vitão, não, a gente já conhece o Vitão. O Braguirri dá pra ver um pouco, mas assim, não é um jogo, eu acho, também pra muito analisar ele. O Clayton Sampaio teve erros, isso é preocupante. E aí eu não quero passar pano pra contratação do Kaique Rocha, tá? Por que eu acho que o Inter contratou o Kaique Rocha? Eu não vou falar muito nesse vídeo, porque eu quero fazer um vídeo amanhã. Só que assim, o Inter tem um grupo curto. Na questão da zaga. O grupo do Inter não é curto, mas a zaga do Inter nesse momento é a área mais curta do Inter, porque o Inter só tem, nesse momento, Clayton Sampaio e Vitão para começar o gauchão de zagueiros principais. O Rohel tá machucado, né? O Rohel tá machucado, e uma vez que o Rohel tá machucado, o time do Internacional, acho que não vai ter ele nas primeiras rodadas do gauchão. Gabriel Mercado também tá fora. Kaique Rocha provavelmente vai vir para jogar algumas partidas de gauchão, mas ele não é o titular do ano do Inter. E inclusive bem questionável a contratação dele, porque ele é bem ruim, né? Ele não foi bem no Inter, não foi bem no Atlético Paranaense, né? Ele vai ter que jogar um futebol que ele não apresentou ainda. O Clayton Sampaio também não foi bem. Ver se o Clayton Sampaio vai ser engolido pela pressão e vai continuar errando nos primeiros jogos de gauchão, que já é o suficiente para a torcida dizer que ele não tem como ser titular, e fica difícil realmente defender ele. Se ele quer brigar por titularidade, se ele quer mostrar, não, eu posso ser titular no Brasileirão, ele vai ter que aproveitar as próximas oportunidades, porque se ele não aproveitar as próximas oportunidades que ele tiver, ele vai para o banco direto. Hoje não foi uma boa partida dele, ele não jogou bem, e muitos dos erros defensivos dele vieram por ali. Rômulo acho que também não fez uma grande partida hoje. Thiago Maia acho que foi bem, né? Alan Patrick a gente já pôde ver ele organizando, não é o Alan Patrick que a gente vai ver no meio do ano. Hoje é o Alan Patrick, claro, todos com a marcha mais reduzida, com a velocidade, lembra da velocidade de vídeo reduzida, mas eu acho que temos coisas boas por aí. O Valência me pareceu bem, com vontade, querendo, acho que vai vir um bom ano aí do Valência. Eu gostei do Valência aí da partida, não porque ele destruiu a partida, mas pela vontade dele, eu acho que teremos um bom ano do Valência. Só vai ver como o Roger vai fazer para escalar o Borré com o Valência. Eu acho que o Valência tem que ser mais o cara de lado de campo e deixar o Borré na área. Porque o Valência ele consegue jogar na área, mas o Valência ele consegue entrar na área, driblar. O Borré não, o Borré já é mais homem de dentro de campo. No segundo tempo aí entrou a gurizada, né? Entrou do time principal entrou o Bruno Henrique, entrou o Wanderson, entrou o Vitinho estreando, mas entrou a gurizada, entrou Noal, né? Iago Noal, então jogadores aí da base do Internacional, tá bom? Então não é nem crise, eu acho que esse não é jogo para fazer vergonha, mas claro, não foi a recepção dos sonhos do torcedor colorado, né? Que o gauchão seja, eu acho que tem sim se analisar coisas que podem se ajeitar, e eu acho que as partidas do gauchão vão dar mais embasamento pro Roger ver o que ele tem que ajeitar, e mais embasamento de argumentos para os jornalistas e para quem faz vídeo de intervir e falar. Mas hoje a zaga já mostrou ser um ponto fraco que
possa dar alguma dor de cabeça ali pro Roger, tá bom? Mas com todas as devidas precauções, porque eu falei aqui a semana passada, acho que foi, é capaz de ter torcedor que diga, fora Roger, tá todo mundo errado, viu, Barcelos, perdendo pro México. Calma, sempre esse ponto de calma. Que não foi uma boa reestreia, que não foi reencontro dos sonhos, não foi, né, não foi. Eu acho que o preço dos ingressos estava muito bom, e era um amistoso, jogo perfeito para ir no Beira-Rio. Então acho que o torcedor colorado, se fosse mais caro o ingresso, não sei se tinha valido tanto a pena o torcedor colorado ir lá ver o jogo. Mas amistoso, cara. Eu lembro que uma vez o Inter perdeu também pro Shakhtar em amistoso, né? Só que eu não lembro se era começo de temporada ou não. Mas é amistoso, é isso, tá bom? A gente volta aqui durante a semana. Talvez nessa sexta-feira mesmo eu faça mais um vídeo de Inter. Ou sexta ou no domingo, né? Porque sábado é certo que não, porque sábado tem jogo do Barça.